né? Você vê coisas assim, mas como que... Com quem que esse cara conversou com esse projeto, né? Eu já comentei com vocês, eu dou sempre esse exemplo que eu acho genial, né? De um aluno meu que ele desenvolve aquele festival de filme trash, né? Filme trash, eu não sei se tem outro nome, e a Garbo patrocina. Pô, sabe, a não ser que ele estivesse, né, oferecendo vestir o Drácula, eu não consigo entender por que a Garbo patrocinaria o festival de filme trash, né? Não tem sentido. Mas raras são essas situações, porque a maioria delas existe uma análise técnica muito bem feita, né? Existe uma proposta de comunicação muito bem feita, porque, como eu já mostrei para vocês, cada uma dessas marcas tem um valor, tem um perfil, tem uma identidade. Nesse curso, nós brincamos muito com essa questão, né? Acho que desenvolvemos bastante passar um pouco para o lado de cá, para o lado do investidor e compreender os seus valores, né? Cada um de vocês pegou uma dessas marcas e trabalhou nesse conceito, trabalhou para conhecer essa empresa e começou a entender um pouco mais de como é o funcionamento interno, como é a lógica que cada uma dessas empresas, né, atua e de que maneira elas fazem as suas opções, ou de que maneira é mais provável que ela faça as suas opções, né? E também que os nossos projetos, eles têm esse mesmo tipo de caráter. Cada um desses projetos tem uma proposta. Cada um desses projetos tem um valor, tem um público, tem um posicionamento, e que esses posicionamentos têm afinidade com o mercado. Então, a gente tem que buscar exatamente aonde estão esses pontos comuns das marcas com os nossos projetos. É lógico que nós podemos... qualquer uma dessas marcas pode patrocinar qualquer um desses projetos. Mas, num pensamento mais dirigido, é muito mais fácil uma marca ou outra ter afinidade pelo seu histórico, pelo caráter de investimento que ela faz, do que outras. Essas marcas que estão, né, aí na tela, elas podem patrocinar praticamente tudo, porque elas são muito grandes. Mas, assim, talvez a Natura possa não se interessar a algum desses projetos, a um projeto de percussão erudita, porque ela tem um outro caminho mais de música popular, por exemplo. Então, ela teria mais afinidade diante de um grande número de projetos que ela recebe, lembrando que os principais investidores estão sendo abordados por todo mundo no mercado, né? Até porque, infelizmente, as empresas não dizem para o Ministério que vão investir, quanto vão investir e no que elas vão investir. Até hoje eu não entendi por que não se faz isso, já que eles pedem para o produtor tantas explicações e tantas, né, que a gente tem que apresentar tudo, detalhado, tudo, mas para o investidor não se pede nada. Nem dizer qual é o caminho que ele quer percorrer, para facilitar o nosso trabalho, né? Se nós soubéssemos as empresas que investirão no ano de 2014 em dança, os projetos de dança vão canalizar nesse sentido. Os projetos de teatro vão canalizar nesse sentido. E a gente tem que ficar nesse tiroteio, né? Até porque, às vezes, você olha uma empresa que historicamente investiu no teatro, aí você chega lá com um projetão de teatro, demora um mês para marcar a hora, não sei o que, chega lá e fala, agora nós mudamos, agora daqui para frente nós vamos fazer só dança. Poxa, né? Como é que funciona isso? Então, as empresas, elas, né, talvez o Ministério não exija essa clareza do mercado investidor, o que causa ainda mais dificuldade para todos nós. Eu ouço muito né, produtores, né, artistas falarem, poxa, mas a Petrobras pode patrocinar o meu projeto, ela é cheia de dinheiro. Não é isso. Não importa se a empresa tem dinheiro. Nesta lógica, se ela tem ou não dinheiro, é lógico, as empresas são grandes, porque são grandes. Aliás, para investir efetivamente no mercado de cultura, ela tem que ser uma empresa acima de 100 milhões, né? Porque senão ela não tem resultado positivo para poder, né, oferecer os seus 4% de impostos.
Então, são empresas grandes. Então, são empresas que têm muito dinheiro, mas isto não significa que elas vão ou não patrocinar. Por políticas internas, por perfil, por uma série de questões que não está no valor do projeto, mas sim no seu direcionamento e no seu formato, né? Então, isto posto, a gente pode entender e assumir que nós trabalhamos com um grande mercado, com produtos culturais definidos, para públicos específicos e para meios diferenciados, né? E que, sendo assim, também temos que preparar nossos produtos com a mesma lógica do investidor. Entendam aqui que, em momento nenhum, eu acho que isso, ao longo do curso, foi ficando cada vez mais claro, que eu jamais proponho marketear o produto cultural. Muitas vezes, até alguns alunos falaram coisas que eu falei, não, você não pode alterar o seu projeto. O seu projeto tem que ser esse, né? O que nós temos é que trabalhar com uma moldura, com uma proposta anexada a este projeto, que traga para o investidor o diálogo que ele, de fato, compreende. Que a maioria dos investidores não entendem de cultura, não entende de música, não entende de teatro, não entende de projetos patrimoniais, não cabe a ele entender. Isso não é insensibilidade, isso é especialidade. Como talvez nenhum de nós saibamos absolutamente nada de como construir um carro, como construir uma ponte, né, como fazer um pneu, como é que esse negócio é distribuído, né, de que forma, do que é feito o sabão efetivamente, um sabão em pó e todo o seu processo, também não nos cabe essa compreensão. Então, a gente não pode exigir deles o entendimento vertical que nós temos, graças a Deus, porque senão eles também estariam fazendo cultura, né? Então, deixa eles lá fazendo o negócio deles. Só que, nesse momento desse relacionamento, nós não estamos, em hipótese alguma, passando o pires. Nós não estamos mendigando o favor, nós não estamos, por favor, me ajude, o meu trabalho é muito bacana. De maneira nenhuma. Nós estamos fazendo uma troca muito clara entre recursos e interesse de branding com produtos de cultura qualificado e com uma ferramenta de valores muito significativa. Então, é apenas uma troca. Você me dá o que eu não tenho e eu te dou o que você não tem. Quando nós, da área da cultura, conseguirmos entrar dentro dos investidores, olhando para eles como iguais, é quando você se sente realmente um captador. Porque você já entendeu que você não está pedindo nada para ele. E eu, preferivelmente, tenho a tendência a trabalhar muito mais com o mercado privado do que com o mercado público, até porque o mercado público ele é muito grande. Né, esse gerente não deu certo, vamos para outro, vamos para outro, vamos para outro. Nós temos 320 mil empresas atuando hoje no mercado de cultura, com algum tipo de produção ou investimento. E nós temos um secretário de cultura, nós temos um programador para cada espaço público. Então, o número é muito menor de pessoas dentro do próprio universo da cultura para nós lidarmos do que o universo de investimento. Então, as possibilidades são muito maiores, né? Acho que é o meu celular. Deixa eu desligar, espera um minutinho. Então, o que eu entendo ser a cultura do mercado investidor, né? É conhecer e aprender e aplicar todas essas ferramentas que qualquer investidor se utiliza numa comunicação multidisciplinar. É interessante que, quando a gente começa a enxergar os nossos projetos como
um produto, no melhor dos sentidos, né, um produto final, uma coisa que tem começo, meio e fim, né, digamos assim, né, dentro de um caráter específico, nós vemos que nós podemos agregar a esse produto, né, a esse projeto, todas as ferramentas que o investidor também se utiliza. Então, é aqui que está o ponto de conexão, são nessas ferramentas que estão os valores e os detalhes de negociação do seu projeto ou do seu evento. Porque ele não irá discutir com você o conteúdo artístico. Nem pode, nem tem conhecimento para isso. O que ele quer discutir com ele, o que ele quer discutir com você, é como ele pode melhor usufruir do seu projeto, como um investimento da marca dele, do relacionamento dele, dos interesses que ele tem ao utilizar esse recurso. Então, desta maneira, quando nós também começamos a utilizar para os nossos projetos esses mecanismos, a gente começa, de fato, a ter diálogo. Ou seja, nós falamos uma língua, eles falam outra língua. Então, nós que estamos buscando recurso, nós temos que aprender um pouco desse código. Nós temos que... É como se você tá mudando de país, você está pisando em terra de outros, você tem que saber aquela língua. Né? Então, isso daqui, a gente começa a dialogar com os interesses deles. Né? Eu já passei para vocês todas essas ferramentas, o significado de cada uma delas, e que o marketing, obviamente, cultural, é o investimento que as empresas fazem para aprimorar a sua imagem, fortalecer, fidelizar e criar oportunidades, assim como nós temos cada uma delas. A propaganda, utilizando, de fato, a comunicação. Né? Eu acho que esse daqui é um ponto muito importante, porque... Eu vejo no mercado, quase todas as vezes, muitos produtores falam assim, o meu projeto é de 100 mil. Tem duas coisas que são muito divertidas, chega até a ser divertido para mim. O meu projeto, ele custa 100 mil. Eu tinha 20 mil, porque é 20% para fazer comunicação. Eu tinha 20% para fazer a comunicação, mas eu usei também para fazer o próprio projeto. Então, você utilizou praticamente 90% do seu projeto, 90% do seu recurso para o seu produto artístico. Ótimo. Daí, quando você chega nesse cliente, o que você oferece para ele? Qual daquelas ferramentas, ou o que você está efetivamente oferecendo para ele, não só, gente, da famosa contrapartida. O investidor não, ele quer sempre contrapartida, né? Eles falam até bravo, quer sempre contrapartida. Lógico que ele quer contrapartida. Ele não faz cultura. Quem faz cultura é ministério, é secretaria. Ele se utiliza de um recurso cultural para aplicar uma ferramenta. Então, ele tem uma lógica. Então, qual é a lógica? É o diálogo com essas ferramentas. Aí não tem nada. Então, o que o cliente começa a fazer? Começa a ingerir, começa a criar essas possibilidades para o mundo da cultura. Daí o pessoal da cultura fala, o cliente pediu para eu mudar isso, o cliente pediu para eu enfiar um carro em cima do palco, mas ele não ofereceu nada. Porque o cliente não tem intenção de mexer em produtos culturais. Não é o business dele. Agora, se você chegar com ele super bem formatado, aí você fala, bem, então, o cara falando, esses caras vão me dar tudo o que eu preciso. Né? A outra coisa ótima que eu vejo no mercado, que é fantástico, o cara fala, hoje aconteceu comigo, hoje. Né? Eu estava numa reunião até agora, com um cara bastante renomado, que ele falava, não, eu preciso pouco de dinheiro, eu preciso de 75 mil reais, se não me engano, né, para fazer esse projeto. Eu falei, bem, mas esses 75 mil é o quê? Não, é para fazer isso. Eu falei, bem, e o que se oferece para o investidor? Nada, eu não tenho recurso para isso. Então, você olha para aquilo e fala, então, você tem que levar esse projeto para onde? Você
Você tem que levar esse projeto para quem faz cultura. Então, você leva para fundações, você leva para o IFAM, você leva para o Ministério, para o Fundo Nacional, né, da Cultura, né, porque eles fazem cultura. Agora, se você quer oferecer para o mercado, ele não pode custar 75 mil. Ele tem que custar pelo menos 90 mil. Porque você tem que ter 15 mil de algum tipo de investimento, ou 10 mil, 15 mil, dependendo da praça, dependendo do que vai se fazer, para ter algum tipo de investimento que faça com que esse 75 valha o investimento do investidor. Pô, Anelise, mas ele está usando dinheiro público? Por que ele precisa ter contrapartidas? Volto na mesma frase. Porque ele não faz cultura. Ele está usando recurso público que foi dado a ele para aprimorar a sua atividade. Se fosse verdade que essa lei tem, de fato, interesse de educar ou introduzir conceitos culturais dentro das empresas, ela exigiria que todas as empresas com investimento acima de 300 ou 500 mil tivesse um corpo curatorial. Ou que o seu marqueteiro tivesse algumas horas de voo de cursos de cultura. Concorda? Ela não exige nada, o cara simplesmente tem um recurso que ele vai dar ou não dá, dentro das opções da lógica dele. A lei, ela não traz nenhuma obrigatoriedade, ela não traz nenhum senso de utilização para os investidores. Hoje em dia, gente, eu vejo mais gerente de marketing comprando projetos ambientais para criancinha, para não sei o quê, para esse tipo de coisa que ajuda no balanço social da empresa, nesse balanço ambiental, do que efetivamente cultura. Tanto que nós vimos no nosso curso que tem projetos que se travestem efetivamente com estas ferramentas para poderem ter oportunidade no mercado. E isso é um desvio absoluto. Né? Eu nem entendo. Né? Hoje, na verdade, eu nem sei, quando me falam neles, esse projeto aqui é aprovável, né? Enquadrável, eu falo, não tenho ideia, porque eu já vi cada coisa aprovada que eu não consigo imaginar mais qual é o conceito. Né? Você pegar um projeto absolutamente ambiental, é aprovado. Outro que é absolutamente de educação e formação, é aprovado. Então, o que é cultura? Né? Onde está essa coisa da cultura? Se nem nós do meio sabemos, como é que o investidor vai saber? Ele muito menos. Ele, o que tiver o carimbo do Ministério, o carimbo da Secretaria de Cultura, ou da Secretaria do Município, se estiver carimbado, é cultura, ou não é? Então, não nos cabe ficar questionando os investimentos que aqueles investidores estão fazendo, porque eles estão utilizando de uma ferramenta que é analisada e oferecida pelo nosso meio. Não vamos só culpar o Ministério. O Ministério está lá com 2 dúzias de pessoas trabalhando, eleitas por nós, e que são acessíveis. Caberia a nós questionarmos isso de forma vertical, de forma profunda, e que, como nós ficamos alheios a essa intenção de compreender mais o sistema ou de atuar efetivamente, politicamente no processo, a coisa anda. Nós temos já aí uns 20, 22 anos de lei, né? E neste formato. Então, voltando a falar da propaganda, a comunicação, não é custo, não é ônus. Ao contrário, é o que oferece, é o que garante, muitas vezes, a sua própria venda, a sua própria, o seu próprio entendimento para o mercado. Se você oferece essas contrapartidas, aquele investidor fala, bem, isso me interessa. Além de ser um bom projeto, além de ter pessoas qualificadas, além de ter credibilidade, ele oferece, ele ainda me traz uma coisa que me interessa. Porque muitos projetos estão ali iguais. É aquilo que eu falei para vocês sobre a prateleira. Né? Hoje em dia, você vai no supermercado e numa prateleira você tem vários produtos, vários tipos de sabão em pó.
né? Todos deixam a mulher muito feliz e a família também. É uma coisa impressionante como sabão em pó nos traz alegria. Mas daí, você olha aquilo, todos têm mais ou menos o mesmo preço, todos deixam sua roupa mais branca, todos deixam sua família muito feliz. Por que você vai optar para um ou para outro hoje em dia? Tá, porque tem um copinho anexo? Pode ser. Porque tem alguma outra coisa? Mas se ele estiver apoiando o câncer de mama, se ele estiver trazendo um balé, ou apoiando um balé da sua cidade, né, um balé importante para o país, se ele tiver valores agregados a essas marcas, certamente a sua opção vai ser mais interessante. Eu não vejo o dia de que, o dia em que a minha visita ao supermercado se torne uma coisa mais inteligente, mais interessante, né, de ficar olhando os produtos, não mais pela qualidade organoléptica ou pelo seu preço, mas olhar por que esses caras estão fazendo. Então, eu vou escolher hoje apoiar a banda de rock, eu vou apoiar o balé, porque é para aí que estamos indo. Porque a comunicação no mundo está indo para valores individuais. E, em cima desses valores, do topo da pirâmide de Maslow, né, que é a realização pessoal, estão os projetos culturais.